Iniciando então mais um vídeo aqui no canal, vamos falar hoje sobre criação de realidade, tá? E para trazer esse assunto, eu vou trazer um vídeo aqui do nosso querido professor Hélio Couto. Para quem não sabe, eu fui, vamos se dizer assim, um discípulo do Hélio Couto por muito tempo, né? Estudei entre os anos, acho que no ano de 2016. Naquela época os anos passavam mais lentamente, né? Aparentemente, do que hoje. Hoje passa muito rápido. Então, acho que eu não sei se foi um ano estudando ou se eu estudei por mais tempo. Talvez o tempo. Porque a sensação é que eu estudei mais que um ano, tipo 2, 3 anos estudando Hélio Couto. Mas é só uma sensação. É porque, assim, eu sempre fui muito. Assim, quando eu falo que eu estudei Hélio Couto, é que eu dormia, acordava e dormia estudando os vídeos dele, tá ligado? Vendo os vídeos dele, assistindo as palestras, tudo, tudo, tudo. Consumindo o negócio como. Sabe quando você acha água no deserto? Tipo isso, tá ligado? Aquela sede. Então, por mais que tenha sido um ano, foi um ano, assim, realmente estudando dia e noite, o cara, né? Mas há muitos anos já eu encontrei um novo mestre, né? Que vai além dos ensinamentos do Hélio Couto no teatro, né? Na minha opinião, o Hélio Couto é o maior dos mestres do teatro, né? Abaixo, né, do mestre Bob Navarro, né, que é o mestre da Unibrasil. Ele realmente, na minha opinião, é o cara que mais posiciona melhor essas questões espirituais, quânticas, né, e afins. Mas vamos reagir aqui ao vídeo do professor Hélio Couto. Abandonando essa busca frenética. Como escapar do segundo degrau? Abandonando No caso aqui, o título do vídeo é a melhor explicação sobre a lei da atração. Então vamos ver. essa busca frenética por resolver o segundo degrau. Lembra? Colapso da função de onda. Tudo aquilo que você põe atenção aumenta. Onde você põe o foco, aumenta. O observador escolhe a realidade. Ele define o que o elétron vai fazer. Nós escolhemos. Tem um negócio que chama efeito Zenão. Se você foca, você para o decaimento atômico do átomo. Por isso que você não pode imaginar um carro e ficar pensando no carro sem parar, que não vai aparecer carro nenhum na sua vida. Você tem que pensar e soltar. Uma pessoa, a mesma coisa. Você não pode pensar numa pessoa e não parar de pensar, porque não vem. Então, isso é uma coisa, né, cara? Tipo, essa questão. Por isso que o Hélio Couto ficou tão famoso, né, cara? Tipo, porque as pessoas, elas deturpam as coisas. Esse é um ensinamento sagrado, tá ligado? É uma coisa, assim, espiritual. Tipo, pra você criar a realidade, primeira coisa que você tem que buscar é a pureza de alma, de espírito, porque senão você não vai criar porra nenhuma. Senão você não vai criar porra nenhuma, meu filho. Você para e pensa, cara. Tá todo mundo criando a realidade a todo momento. A realidade é isso. É a criação dos indivíduos, dos observadores. Você já parou pra pensar nisso? Porque a gente tá. A gente tá. Como que eu posso dizer assim? Tipo, mergulhado em um mar de átomo. Alguém consegue discordar disso? Isso é científico. Tudo é átomo. Tudo é átomo. Absolutamente tudo é átomo. Desde as coisas sólidas às coisas não sólidas. Então, o que é o átomo? Como que o átomo, que é uma estrutura que é 99,9% vazio, pode compor coisas que a gente considera ser 100% sólidas? Como, por exemplo, um tijolo maciço, certo? De parede, por exemplo. Pô, como que algo que é 99,9% vazio compõe algo que, pô, se eu der se eu der um soco ali, eu corro o risco de quebrar minha mão, se for muito forte. Então aí a gente começa a entender como que como que o átomo é uma vibração e essa vibração entra em contraste com o ritmo cognitivo do observador, que somos nós. E esse contraste, dependendo do nível que ele tem, a gente vai chamar de sólido, líquido ou gasoso,
certo? Mas está tudo vibrando. Por isso que uma lei hermética é nada está parado, porque está tudo vibrando, porque tudo é átomo. E o átomo é uma vibração. E essas vibrações em conjuntos formam moléculas, que formam células, que formam tecidos, que formam corpos animais, vegetais, humanos, estruturas não animais de ferro, concreto e tudo mais. Né? E aquele mesmo átomo que se você der um soco na parede, sua mão não passa ali, mas se for em forma de fóton, numa luz, ele atravessa a sua mão. Então tudo é vibração, tudo é observação, tudo é criação de realidade. A gente está criando a realidade a todo momento. Todo momento. A realidade é criada por nós. A realidade é a nossa imagem e semelhança. Ela é a nossa observação, mas em conjunto. Então não tem como você querer sair voando por aí, porque isso vai entrar em contraste com a vibração, com o senso coerente da estrutura da realidade. Entendeu? Por exemplo, você fazer algo muito absurdo, que foge, tipo, por que eu não consigo, sei lá, olhar e plasmar alguma coisa na minha mão, já que eu consigo criar a realidade? Porque isso foge da estrutura da realidade, foge da estrutura da coerência. Isso, você desmaiaria antes de conseguir fazer isso, porque não cabe no espaço-tempo. Mas tem várias coisas que cabem. Tanto é que a gente observa na realidade o que é conhecido como efeito Mandela. Os efeitos Mandelas por aí, por exemplo, mostram como a realidade ela é volátil, ela é uma cocriação. E, pô, do nada, um negócio que um grupo de pessoas achava que tinha sido de um jeito, tem um outro grupo que fala, não, mas foi de outro. Aí você vai ver todos os registros antigos daquela coisa. Na hora que você vê, realmente não tinha aquilo que você achava que tinha. Por exemplo, né, tem um efeito Mandela no desenho do Pica-Pau, que o Pica-Pau era de um jeito e depois viram que era de outro. Então, enfim, isso aí você pode fazer sua pesquisa por aí. Mas a criação de realidade funciona dessa forma. Então, para você criar algo que vá além dessa estrutura do corpo, que está todo mundo criando a realidade, então está todo mundo disputando a criação de realidade. Como que você supera essa cocriação das outras pessoas? Porque você querendo plasmar dinheiro, querendo plasmar carro, quantas pessoas não estão fazendo isso? E qual é o seu interesse por trás disso, a sua intenção por trás disso? E por que eu estou te falando isso? Porque a força na criação de realidade está 100% conectada na sua intenção. Se você é uma pessoa pura, uma pessoa sem frequências densas dentro de si, você tem mais força de criação de realidade. E aí você não vai querer criar realidade para ganhar carro, casa, apartamento, porra. Aí você vê o Hélio Couto, ele virou um mestre. Por quê? Porque ele acabava ensinando as pessoas a ganhar casa, carro, apartamento. Mas o que ele esqueceu de ensinar para essas pessoas? Que, cara, vocês vão estar disputando entre si. E mais cedo ou mais tarde, vocês darão de frente uns com os outros. E o que vai acontecer daí? Quem vai puxar o tapete de quem? Quem vai roubar quem? Quem vai ser o corajoso de tentar? Porque se você não tem a coragem de puxar o tapete do cara ou fazer alguma coisa que vai prejudicar o outro em prol do seu favor, o outro vai ter. Essa é a disputa egoísta dessas pessoas que querem tanta casa, carro, apartamento, buscando um jeito fácil para enriquecer, criando a realidade em vez de trabalhar. Então, você com essa intenção já está perdendo na estrutura da criação de realidade, disputando com pessoas que são puras. Então, ali sabendo. Porque hoje em dia já virou baderna, já, né? Todo mundo sabe que essa porra existe. O brasileiro é um povo muito quântico, né? Então acredita nessas coisas. Quando é para ganhar dinheiro, eles acreditam, né? Vai até, ainda que seja questão de fé, né? Porque olha, o Couto é um professor, mostra tudo aqui na questão científica, né? Fala de ciência, efeito Zenão, efeito Girodinger, e o experimento Girodinger, a dupla fenda, né? Tudo ciência. Mas mesmo assim as pessoas, eu acredito que mais elas vão pela fé, porque elas querem tanto ter essas coisas, né? E eu entendo elas também, não tô julgando não, porque, porra, foda esse mundo de bosta, né? Tipo, tudo é um absurdo, velho, é difícil conquistar o mínimo, velho. Mas esse é um grande problema que o professor acaba não falando, que é, para você ter força de cocriação de realidade, a ponto da sua cocriação superar as demais, para que toda a realidade, a vida, decida te ajudar, ao invés de ajudar outras pessoas, você tem que ter pureza, você tem que ter simetria, você tem que ter coerência.
Você tem que estar próximo da luz. Pensa naquilo que você deseja e solta. Se uma grande maioria descolapsar isso, quer dizer, parar de ficar só pensando nisso, só buscando isso, as coisas mudarão imediatamente. Sabe por quê? Por quê, professor? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau, você pula de degrau. Você transcendeu. Para de pensar em comida. Você já transcendeu o primeiro degrau. Aquilo não tem mais importância com você. Se você parar de pensar nas questões de relacionamento, você já transcendeu. Você tira o foco para o efeito Zenão, pula para o próximo degrau. Ou ele mandou parar de pensar em comida e agora que eu tô pensando... Ele me fez pensar em comida, eu fiquei com fome. Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, o que acontece? As coisas se resolvem. Quando você parar de procurar emprego, o emprego vai aparecer. Parar de ficar louco! desesperado. Né? Tenho que arrumar um emprego de qualquer Para de procurar emprego aí, galera. Mano, é verdade, mas é engraçado. maneira. Aí o emprego aparece. Enquanto tiver ansiedade, não aparece. Dinheiro, capital, negócio, cliente. Enquanto você ficar desesperado para ter cliente, não terá cliente. Chama efeito Zenão. Você está colapsando aquilo sem parar. Você paralisou o processo. É verdade, é verdade. Eu tenho risada, mas é verdade. Porque é aquela coisa, né, cara? Se você tá ansioso... No exemplo aqui de arrumar emprego, né? Você tá, ansioso, você tá com medo tal, você tá focando no problema, né? Você tá focando na... Você tá reverberando dentro de si a frequência do tô desempregado, não tô ganhando dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E isso faz com que você entre nessa frequência da pessoa desempregada. Então, para você criar a sua realidade e entrar na frequência da pessoa empregada, você tem que se comportar, se sentir. Pensamento e sentimento gera a frequência. Então, se o seu pensamento e sentimento estiver alinhado com essa realidade, aonde você está empregado, está bem, você vai sintonizar essa realidade, né? Só que é difícil fazer isso, não é fácil. Você tem que ser um grande ator, você tem que atuar. Como é que você faz? Chega o boleto na hora de pagar, você não tem dinheiro. Como é que você atua que você tem dinheiro? Então é difícil, sabe? Ainda mais, por exemplo, o seu coletivo também cria a realidade, eles sabendo ou não disso. E eles criam a realidade em cima de você. E eles plasmam a sua realidade também. Então, se o seu coletivo, se os seus amigos, se as pessoas são acostumadas a te ver como um cara pobre, um cara fudido, um cara que só se fode na vida, um cara que nunca ganha nada, pelo contrário, perde o pouco que tem, eles estão te ajudando, eles estão ajudando a isso ser verdade na sua vida. Eles estão co-criando a realidade também em cima de você. Por isso que muitas das vezes é bom a gente se afastar do coletivo também. Porque eles moldam quem a gente é, eles criam a realidade em cima de nós e muitas vezes isso nos segura também. Então, até Jesus Cristo, para proferir seus milagres, ele precisou se afastar do coletivo dele, né? Ele não conseguia fazer milagre em casa, né? Por quê? Porque o coletivo, ele sabe os piores de você, ele te conhece desde criança, ele não espera nada de especial de você. Muitos deles, eles disputam ali, eles não querem que você se dê bem acima deles. Enfim, então tem toda essa questão também, que deve ser considerada, né? Então, por mais que sim, seja verdade, é complicado você conseguir se manter nessa estabilidade de pensamento e sentimento, de tipo, pronto, agora eu sou rico, foda-se, eu sou rico. Aí chega o boleto, aí chega o teu carro quebra alguma coisa, você precisa pagar. São coisas que vão te jogando para essa frequência de novo. Mas se você conseguir atuar lá em cima, como um ator mesmo, e acreditar no papel, não se ver no papel, não se observar no papel, ser o personagem, sabe? Também tem técnicas de visualização também, que ajudam. Mas o principal é isso, né?
a frequência em que você está ressoando, né? Isso vai te sintonizar em uma realidade. Então, pensamento e sentimento te colocam em um estado vibracional específico. Então, estou explicando aqui essa questão, né? Desfoca, solta, o cliente vem. Não se preocupa com isso. E o que é o soltar? É exatamente isso, pronto, velho. Eu sou, acabou. Não preciso ficar pensando nisso, não preciso ficar me convencendo disso, não preciso ficar acreditando nisso, não preciso ficar me observando ali, nossa, eu sou, hein? Olha de fora, assim, se olhando, sabe? Não, você é, pronto, acabou, aceita, solta, tá ligado? Seu trabalho e pronto. Então imagine, se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente, é automático. Você não tem como evitar. Você pula. Bom, aí nós teríamos muitos milhões, pensando no terceiro degrau. Poder. Aí a coisa vai ficar interessante, hein? Muitos milhões, mas milhões de pessoas, pensando em poder. A competição vai ficar acirrada. Tá. Mas poder é uma piramidezinha desse tamanho, certo? Não tem lugar para tanta gente. Então, não está dando certo. Então, solta. Solta o poder. Os mesmos milhões. Solta o poder. Automaticamente eles vão para o quarto degrau. Autoconhecimento. Tá. Aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica. Inevitável. Aí eles leem. Porque livro tem. Tá? Leem. Entenderam? E aí entenderam o que vocês estão entendendo. Solta o autoconhecimento. Aí eles pulam de degrau automaticamente. Caíram onde? Quinto degrau. Espiritualidade. Quando chega neste ponto, mudou tudo. Tudo. Todos os problemas resolvidos. A fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou no quinto degrau. E esse salto pode ser muito rápido. Não vai precisar de 50 anos de um, 100 anos do outro. Nada disso não. Solta. É só você soltar. Para de se preocupar com isso. Imediatamente você vai pensar em outra coisa. E a coisa é lógica. Pula. No outro dia você poder. Ah, não, mas isso também não interessa. Tá. Seja autoconhecimento. Tá. Aí você já acha umas palestras, uns livros, quem somos nós. Ah, tá, entendi. E agora? Porque você não vai ficar indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento, certo? Porque isso é fuga. Isso é fuga. Se você ficar parado no autoconhecimento, significa que está fugindo de algo. Você não pode parar. Você está fugindo, tá? Então, volta para trás. Ah, não tenho namorado? Vou assistir palestra. É lógico. Quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. Tem pouco homem na palestra. Mas, né? Nunca se sabe. É uma possibilidade. Então, vai ter uns negocinhos lá fora para comer daqui a pouco. Então, né? De um jeito ou de outro. Então tem algo errado, ó. Porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos, né? Porque, sabe, eu conheço a área. Né? É uma coisa, outra. É tudo horizontal. Não sai disso nunca. Não é por aí. Autoconhecimento, rapidamente. Se você pegar um livro, você pega as referências. E em 6 meses você já deglutiu tudo aquilo, já sabe o que é. Você não precisa de 30 livros de um assunto. Você lê uma Mitigoswami e acabou, não esquece. Fim, pra frente. Soltou isso aí, e aí quando você chega no quinto nível, é um nível que você manifesta a realidade mesmo, certo? Porque se você unificar-se com o todo, você passa a manifestar a realidade. Ah, e você tá vendo o que eu tô falando? Vai em direção ao que eu tô falando também. Conectar-se com o todo. É aquilo que eu falo, cara, você precisa estar... Pra você chegar no nível, nesse degrau de espiritualidade, você já é muito mais puro do que a maioria das pessoas ao seu redor. Por quê? Porque, cara, é muito difícil você só o fato de você se importar desses assuntos, querer buscar uma espiritualidade, já mostra o estado vibracional que você tá, o momento existencial, a maturidade da sua alma, tá ligado? Porque as pessoas, né, tipo, que porra de espiritualidade, foda-se espiritualidade, que tá preocupado com outras coisas, tá ligado? Então, é o que eu tô falando. Quanto mais pura a pessoa tiver, maior poder de criação ela tem. Por quê? Porque ela está simétrica. Toda a natureza vai ajudar a sua criação. Toda a realidade vai querer que a sua criação seja a imposta. Porque aquilo que você quer, aquilo que você deseja não vai ser necessariamente bom para você, vai ser bom para um todo, como um todo. Porque se suas intenções são puras, entendeu? Seus desejos já não vão ser aqueles egoístas que buscam beneficiar assim em prol de outro. Porque o cara que está lá querendo manifestar para o sinal abrir para ele não ficar parado no sinal vermelho. Só que aí tem uma, vamos supor, filosofando aqui, mas tem uma grávida ali que ficou parada no sinal vermelho, vai perder o filho porque você
Então existe essa disputa. Só isso que eu quero dizer. É um exemplo tosco, mas só explicando que existe uma disputa. Para você ganhar, alguém vai sair perdendo. Toda luz vai gerar uma sombra. Quais sombras serão geradas com a sua luz? Por que, que a vida vai querer te ajudar? Então a pureza, a simetria de alma te ajuda a estruturar um corpo coerente, onde a sua cocriação vai ser mais forte que as outras, porque você é puro. Que você quer, sem se preocupar com ela. Atenta para o detalhe. Você não vai ficar preocupado com o segundo degrau, porque o todo fornece. Lembra? Ele fabrica explosões de raio gama sem parar, prótons, nêutrons, elétrons, molécula, fígado, coração, pulmão, gente, yin e yang sem parar. Vai numa maternidade. Hoje dá uma olhadinha lá, como sai gente no berçário, como enche de gente no berçário sem parar. Tem uma linha de montagem. Ou então entra num site. Tem um site que dá a população da Terra, em tempo real. Ele já desconta os mortos. É assim, sem parar. Dá 6 bilhões, 700 bilhões, sem parar. Portanto, o abastecimento de gente está garantido. Não vai faltar gente de jeito nenhum, nem yin, nem yang. Percebe? Tem que tirar essa neura. Solta isso, solta. Que tem sobrando. Aí vocês vão falar que, nossa, não tem. Né? Que está um desastre. Está um desastre por causa do paradigma. Por causa disso, justamente disso, que não se solta o problema. Para de se preocupar com isso. Pronto. Aí subiu. No último nível, você controla a sua realidade. É aquilo que o físico lá, o Fred Elanvaux, falou. Você cria a sua própria realidade. Foi ele que cunhou essa expressão. E ele é físico de mecânica quântica. Ele criou isso. Vendo como o observador afeta o experimento. Ele tirou todas essas conclusões. Só que ele explica como física. Então, é difícil? Tem solução ou não tem solução? Para tudo. Para dinheiro, para cliente, para relacionamento, para saúde, para tudo. Só que você tem que tirar o foco daquilo. Se você entende como funcionam as leis que regem o universo, isso que eu expliquei aqui. Entendeu? Mentalmente, tá, intelectualmente. Agora, você sente isso? Sente. Tem que incorporar esse conhecimento. Porque não adianta pensar no carro. Não tem carro nenhum. Você só pensou na forma. Você tem que acreditar que o carro está na garagem. Sem abrir a porta da garagem. Nunca. Isso é para meia dúzia, atualmente. Porque é a meia dúzia que consegue entender e sentir. Não tem dúvida, não tem medo, não tem ansiedade. Se você ficar com ansiedade, eu preciso comprar um apartamento, preciso comprar um carro, preciso de um emprego, pode parar. Você já não sabe como funciona, porque você está com tanto medo, com tanto desespero para conseguir isso. Por quê? Porque aí ela vai estar na vibração do medo, na vibração da falta. A energia dela vai ressoar e vai reverberar. Se você colapsa a função de onda e você cria a sua própria realidade. Literalmente. Literal. É que é difícil, né? Todas as experiências que você faz, aprender o processo, do lado positivo, não dão certo. Né? Você pensa numa coisa, você imagina, você visualiza e nada daquilo acontece. Para você aprender, se não é pelo amor, pela dor, certo? Tem um método, mas é que a pessoa não pensa. Quando ela fica doente, ela não para pensar. Eu criei isto, o que significa? O que eu penso, o que eu sinto, como que eu crio isso? Aí ela descria. Mas se ela não consegue entender a mecânica da coisa, ela acha que é vítima de uma doença. Vítima. Forças hostis do universo, micróbios, toda essa coisa, vírus, eu fiquei doente. Entendeu? Não tem saída. Então, a doença, que seria um negócio extremamente educativo, se fosse entendido, não serve para nada. Então a pessoa fica doente e não aprende que ela está criando aquilo lá. É muita responsabilidade, né? Para a pessoa assumir que ela cria isso, que ela está criando essa realidade dela. Então, recusa-se a ver isso. Então sobra o quê? Para aprender como funcionam as leis da manifestação. Sobra fazer mal, sobra prejudicar, certo? Pôr fogo na loja do concorrente, não é verdade? Você mentaliza, visualiza, bota bastante ódio, certo? Vai acontecer, vai acontecer. O cara te dá uma fechada no trânsito, aí você vai na próxima curva, ele vai enfiar no poste. Ele vai se enfiar no poste. Entende? Tudo que você pensa, você colapsa, você cria. Mas ninguém faz isso de propósito. Quando alguém quer fazer isso, nem tenta fazer isso por si só, porque teria que vir na palestra, estudar mecânica quântica, para aprender, certo? Dá trabalho aprender, evoluir, estudar. Então é mais fácil ir no feiticeiro. Vai no feiticeiro, que ele já é um físico empírico, ele vai mexer lá as coisinhas, certo? Ele conhece empiricamente, de pai para filho, mãe para filho, tá? Ele não entende a física que eu expliquei aqui, mas ele sabe fazer bolo de chocolate, porque ele sabe que pega chocolate, pega o leite, sai o bolo. Então ele sabe. Aí o povo faz o quê? Vai lá, paga, está contratando o serviço, paga, ele manda, né, despacha o outro para outra dimensão, N coisas. Acaba com os relacionamentos. Quem pede, não tem. Está carente daquilo. Então o que você está mandando? Carência. Volta, carência. Lembra? É uma onda eletromagnética? Volta a carência. A única coisa que você pode fazer é agradecer. Eu tenho, agradeço pelo meu carro, agradeço pelo meu apartamento, agradecer. É a única coisa. Mesmo que não tenha. Aí você confia, você entendeu as leis. Não, terei não pode, porque terei também no futuro. Você tem que colocar no tempo presente.
E na falta, volta a falta. A sua rádio está emitindo falta. Os caras, tipo assim, né? Os caras. Peraí. Os caras. Ó. Ó. Ah, tá. Então tem que agradecer. Mas eu não posso pedir. Ah, tá. O carro vai vir. Ah, tá. Mas, professor, eu tô com uma dúvida aqui. E se eu pedir? Não, mas aí você tem que agradecer. Ah, tá. Agradecer. Engraçado. Volta a falta. Volta a mesma frequência que vai. Esse agradecimento tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 por ano, ano após ano. Enquanto o carro não vem. Mas agradeça. E continua agradecendo. Mas não abre a porta da garagem para olhar o carro. Entendeu? Será que não vem? Estragou tudo. Percebeu? Volta. Na dúvida, é cancelado, porque você manda a forma. A forma vai numa dimensão superior, começa a agregar matéria nela e volta para essa dimensão para ser materializada. Tá vindo. Enquanto você mantém o agradecimento, aquilo continua vindo. Leva um tempo. Lembra que é uma fórmula química, atômica. No momento em que você suspende a crença, suspende o colapso da função de onda, desfaz. Só funciona enquanto você está colapsando. O observador está olhando, ele está criando aquela realidade. Na hora que ele para de observar, que ele para de agradecer por isso, aquilo desaparece. Começa tudo de novo. Então, é muito simples e extremamente poderoso isso. Porque você pode manifestar literalmente aquilo que você quiser. O X da questão é, onde que você vai aprender um negócio desse? Onde? Onde tem 30, 40 pessoas? 50, 80? Quer dizer, em última instância, vocês são extremamente privilegiados de poder saber que isso existe. Se vai entender e aprender é outra história, mas que saber que existe, olha... Aí, tá vendo? Ó, por exemplo, você acha que o pessoal dessa plateia ficou tudo rica? Ganhou tudo carro? Por quê? O que faltou para elas? Saca? Não é isso que faltou o professor explicar para eles? Que não adianta você querer casa, carro, apartamento, que aí você tá na vibração da ganância, Quais são suas intenções? Você vai criar o quê? Com quem? Aonde? Como é que você vai ganhar a disputa de criação? Se as suas intenções são essas, a sua vibração é baixa. O seu poder de criação vai ser baixo. Sinto muito. É nos dedos a quantidade de humanos que têm acesso à mecânica quântica nesse nível que nós estamos explicando. Porque se você for assistir um físico falar, vai parecer grego mesmo. Ele vai falar, vai entrar por aqui, vai ser por aqui, você não vai entender. Isso tem que ser posto nesse arroz com feijão que eu estou colocando, da vida diária. Olha, é assim. Nesse nível, dá para entender, dá para captar. Mas quantas pessoas têm acesso a isso? Na última palestra? Acabou. Então, beleza, galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço.